A paz do Senhor, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs. Espero que tudo esteja bem com você e com todos da sua família. Queridos, nós queremos pedir a tua inscrição aqui no canal. Pedir que você, ao se inscrever, ative o sininho das notificações. Dê o like, que é aquele joinha, aquele gostei. Isso vai ajudar o canal a crescer muito. E comente. Minha neta Ana Luísa sempre está comentando. Minha esposa Gisela também sempre comenta. Isso é muito benéfico para o canal. Então faça um comentário assim rápido, né? Para abençoar aqui o canal. E compartilhe os vídeos, que é o mais importante de tudo. Para os teus colegas de colégio, para os teus colegas de faculdade, de universidade, de trabalho, de igreja, grupos familiares, YouTubes e por aí vai. Manda o vídeo aí, espalhe essa palavra em nome do Cristo. Bom, hoje nós vamos dar aqui, baseado numa apostila, tá? Nós temos em mãos aqui. Nós vamos falar de 7 passos para interpretar a Bíblia de uma forma simples e ao mesmo tempo com graça, com poder do Espírito Santo, porque é por meio do Espírito de Deus que a palavra de Deus ela chega aos corações, porque o Espírito Santo ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Pecado porque todos são pecadores, da justiça porque nós somos injustos, a justiça verdadeira é a de Deus, e do juízo porque Deus há de julgar vivos e mortos no dia do grande juízo do trono branco. Então vamos lá. Como interpretar a Bíblia, né? São 7 passos. Primeiro passo, sempre devemos orar antes. Toda vez que você abrir a Bíblia Sagrada, para você fazer uma interpretação, uma leitura, uma meditação, ore a Deus. Isso vai fazer com que você se conecte com Deus, que você tenha uma íntima comunhão com Deus e, obviamente, estando nesse clímax, né, de você e Deus em uma comunhão, Deus, obviamente, vai abrir para você a porta da sua revelação, vai te iluminar na leitura, na meditação, na exegese, enfim. E tudo que você se propor a fazer em relação à palavra, Deus vai te abençoar. Então comece, primeiro passo, com oração. Segundo passo que nós temos é que Deus na Bíblia ele se revelou aos seus profetas. Isso está em 2 Pedro 2:20 e 21, que diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Tá vendo? Por isso que muita gente, eu acho que é assim, tal, muita axologia e pouca teologia, né? Teologia é nada mais, nada menos que estudar, porque essa palavra teologia ela vem de 2 palavras gregas, né? Que é de Deus, e logia, que é estudo, estudar através da revelação bíblica as coisas de Deus. Então, na Bíblia, Deus ele se revelou aos profetas, e Pedro vai corroborar, dizendo, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Então você vê que Deus é o autor e ele é aquele que inspirou os homens. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, tenha sempre em mente que quando você abre a Bíblia, você está diante de um livro que Deus revelou e inspirou homens santos, homens separados para o ministério profético, depois homens separados para o apostolado de nosso Senhor Jesus Cristo, para espalhar o Evangelho. Então são esses homens que Deus separou para poder nos trazer a revelação divina. Então, o terceiro passo, por que interpretar a Bíblia? Nós temos 4 circunstâncias em que a Bíblia foi escrita, e essas circunstâncias são elas, tá? O tempo que a Bíblia foi escrita foi em outro tempo, em uma outra era, em outro contexto, né? Enfim, em outro espaço de tempo. Nós estamos no ano de 2025. A Bíblia ela foi escrita no decurso de 1400 anos, em torno disso aí, segundo os melhores eruditos. Então veja que houve um espaço de tempo em que a coleção desses chamados livros da Bíblia, porque a palavra Bíblia vem de biblos, biblos quer dizer livro, Bíblia significa uma coleção de biblos, ou seja, uma coleção
de livros, de pequenos livros, né? Então, queridos, guarde bem isso no coração. Outro motivo por que interpretar a Bíblia é o motivo da língua. Da língua. A Bíblia foi escrita em hebraico, em aramaico e em grego. Então, essas línguas, conforme eram faladas no hebraico antigo, no grego koiné, que foi de 300 a.C. até 300 depois de Cristo. O grego moderno é muito parecido com o grego koiné. Isso facilita bastante, mas tem algumas diferenças de algumas palavras que hoje são palavras do grego moderno para o grego bíblico. Então a língua, a cultura era uma cultura diferente. Então você vai ter que procurar estudar a cultura daquele texto, daquela ocasião, para que você entenda determinadas passagens que surgem na Bíblia, a fim de que você possa ter uma melhor compreensão daquilo que você está lendo. Bom, os objetivos da leitura, da interpretação da Bíblia, aplicação prática e pessoal, tá? É importante que interpretemos a Bíblia para que através disso eu consiga ter uma aplicação prática daquilo que li para a minha vida. Então, o maior aproveitamento que nós temos na leitura da Bíblia, na interpretação da Bíblia, é uma aplicação prática, ou seja, trazer os conceitos morais, éticos e espirituais da Bíblia para a minha vida e para a tua vida. Esse é o quarto objetivo. O quinto objetivo são os princípios de interpretação da Bíblia, ou seja, a Bíblia ela tem uma interpretação de si mesma, ela interpreta a si mesma, ela não se contradiz, ela é superior e suficiente. Isaías capítulo 8, verso 20, como um texto de referência para você. A Bíblia ela tem uma totalidade de escritura, é um livro divino escrito por homens, ela é a própria palavra de Deus, conforme diz lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17, que toda a escritura, diz Paulo lá, divinamente inspirada por Deus, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente capacitado para toda boa obra. Então, uma outra coisa importante, a analogia da escritura podem ser entendida por todos. Há uma unidade, uma harmonia em toda a Bíblia. A escritura é um todo inseparável, conforme está no que citamos aqui agora, que Paulo diz que toda a escritura é divinamente inspirada. Ou seja, de Gênesis até o profeta Malaquias, era a escritura a qual Paulo se referia. Aí mais tarde Pedro vai dizer que havia alguns homens que torciam as escrituras, assim como torciam as escrituras também do apóstolo Paulo, que tinha textos difíceis de entender. Olha só, Pedro já considerava a palavra de Deus, as cartas paulinas, como escritura divinamente inspiradas e que alguns, por não compreenderem, torciam-na. Outra coisa, um princípio muito importante, discernimento espiritual. 1 Coríntios 2:11 e até o 14, do 11, 1 Coríntios capítulo 2, do 11 ao 14. Através do Espírito Santo entendemos aquilo que a Bíblia quer nos trazer, trazendo revelações e desvendando os segredos que nela estão contidos. Então, quando você lê a Bíblia, você tem que lê-la com discernimento espiritual. Se você não tem certeza daquilo que você está lendo, daquilo que você pensa que pode ser e às vezes não é, leia de novo, pesquise de novo, volte de novo, leia, releia, pesquise, repesquise, até você ter o discernimento espiritual daquela porção, daquela paraxá das Sagradas Escrituras, ok? A paraxá é a passagem, né, que vai ser estudada. Regras para interpretação é o sexto ponto aqui, tá? Texto e tradução. É interessante, importante que se consulte o texto na língua original, ou seja, um incentivo para você estudar o hebraico e estudar o grego. Estudar o grego koiné, no qual foi escrito a Bíblia, e estudar o hebraico, que é a Halashon Ivrit HaKodesh, ou seja, a língua hebraica a sagrada. Então, isso vai fazer com que abram-se horizontes, abra-se uma compreensão muito maior, muitos erros assim de versão, eles vão ser dirimidos, vão ser corrigidos pelo conhecimento das línguas originais. Consultar
o mesmo versículo em traduções diferentes. Por exemplo, na Almeida Corrigida, século XX, está dizendo assim: não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Na Nova Versão Internacional tá: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Isso está em Mateus capítulo 5, versículo 17. Ok, queridos? E tem uma coisa muito interessante: determinar o significado do texto. Texto sem contexto é um pretexto para manter a opinião própria de alguém. Então, sempre perguntar para o texto: quando se deu isso? Onde se deu isso? Por que se deu isso? E qual era o objetivo disso? Isso vai fazer com que você tenha uma ideia maravilhosa e correta acerca do texto, tá? Considerações finais, como sétimo ponto aqui: fazer perguntas ao texto que está sendo lido, né? Sempre perguntar para o texto, né? Timóteo diz que devemos nos apresentar a Deus, né? Como varões, como aprovados, né? Como obreiros aprovados diante de Deus. Aí tu pergunta para o texto: como devemos nos apresentar diante de Deus como aprovados diante do Senhor e como conhecedores da palavra? Aí pergunte o texto, converse com o texto. Isso vai te ajudar, né? Então, com isso, em João 14, 26, temos aí uma palavra que diz que o Espírito Santo nos ajudaria quando lemos a Bíblia, é claro. Não é esperando cair do céu, não é esperando a revelação se abrir, a Bíblia está fechada ali. Você tem que pegar a palavra de Deus, meditar nela, e o Espírito Santo vai, conforme João capítulo 14, 26, o Espírito Santo vai iluminar teu coração, teus pensamentos, tá? E perguntar sempre o texto: o que? Assim podemos ensinar aquilo que sabemos, quando nós sabemos o que o texto quer nos passar. Espero que tenha gostado desse vídeo aí de esclarecimento acerca de como melhor interpretar a Bíblia de uma forma simples, prática e ungida poderosamente pelo Espírito Santo. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, te agradecemos, ó Deus, por mais essa oportunidade de gravar um vídeo para a edificação dos meus amigos, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai, que Tu possas abençoar nossa mente e que possamos nos debruçar nas páginas da Bíblia Sagrada e termos o bom senso, conforme falado aqui nesse vídeo pela minha pessoa, de termos esses cuidados aqui, de termos estas estratégias no nosso coração, a fim de que possamos não incorrer em erros, mas que possamos discorrer sobre a verdade das Sagradas Escrituras com lisura, com honestidade, com sinceridade de alma e de coração, sabendo que estamos fazendo o nosso melhor para Te glorificar, porque a Ti, ó Deus, somente a Ti cabe a honra, a glória e o louvor. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo. Querendo Deus. Shalom.